Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo com essa cara de acabado, tudo arrumado ainda, porque eu acabei de voltar da Flash Forum, onde aconteceu o UFC 251 aqui na Yas Island, em Abu Dhabi, a famosa Ilha da Luta. Então nesse vídeo eu vou falar sobre José Aldo versus Petr Yan. O brasileiro acabou nocauteado no quinto round e o russo é o novo campeão da categoria dos galos. Mas vamos lá, pra quem não viu, no vídeo que eu fiz durante essa semana pré-UFC 251, eu declarei que a minha maior dúvida em relação a esse UFC 251, a essa luta do Aldo contra o Yan, era se o brasileiro conseguiria chegar saudável o suficiente para fazer 5 rounds voando contra um russo de 27 anos. E a razão era muito simples, o russo está mais acostumado a essa categoria de peso e o principal, o ritmo, o volume de golpes que esse cara tem dentro do octógono é simplesmente assustador. O cara tem um ritmo de luta intenso, é muito agressivo, o cara não cansa, é sério, o cara não cansa. Porque na luta contra o Marlon Moraes, o Aldo já conseguiu provar que sim, ele consegue bater o peso e consegue performar em alto nível. A questão nessa luta contra o Petr Yan era se ele conseguiria bater o peso a nível que permitisse o brasileiro fazer 5 rounds voando, porque era isso que ele ia precisar fazer se ele quisesse acompanhar o ritmo do russo, e foi mais ou menos o que aconteceu. O Aldo começou a luta muito bem, antes da gente exaltar o domínio do russo, que teve uma apresentação, uma performance espetacular. Eu acho que vale dizer que o Aldo foi muito bem nos primeiros rounds, absorveu muito bem os golpes, estava atacando muito bem, variando legal, soco, chute, joelhada, alternando entre cabeça e corpo. Ele atacou tão bem o corpo que ele conseguiu fazer o russo sentir, o russo chegou a fazer cara feia em diversos ataques do Aldo na barriga, principalmente com o chute. E para quem estava com saudade dos chutes baixos, inclusive esse foi um dos tópicos dos vídeos pré-luta, eu vim para Abu Dhabi, fiz essa pergunta pro José Aldo, porque é uma questão muito levantada pelos fãs, por que ele não chuta mais tanto e tudo mais. Fiz um vídeo só sobre isso, mas o Aldo nessa luta ele chutou, e chutou muito bem, tava funcionando muito bem os chutes, o chute baixo e o chute no corpo e até o chute na cabeça. O Aldo conseguiu usar de forma efetiva. Segundo os dados do UFC.com, ele conectou 17 chutes nessa luta contra o Petr Yan. O problema é que no terceiro round algo aconteceu. O José Aldo já voltou para o terceiro round com uma base diferente de Muay Thai, acusando uma preocupação muito grande ali com a área da linha de cintura, ele sentiu algum golpe naquela área ali. O Aldo, ele começou a luta muito bem, só que a partir do meio do terceiro round ele começou a cair de rendimento. O russo aguentou muita porrada, o que ele aguentou de porrada não é brincadeira. É incrível como o russo consegue lutar, parece que não tem nada acontecendo, parece que ele tá jogando carta, tomando um copo d'água, tava tranquilo. E foi exatamente a partir do terceiro round que o Aldo parou de usar os chutes. Do meio do terceiro round em diante, ele parou de usar essa arma que estava sendo muito eficiente. Ah, mas por que o Aldo parou? Ele é maluco? Bom, o meu palpite é que o Aldo parou de usar os chutes porque ele estava simplesmente cansado. Muita gente não entende isso, mas quando a gente fica cansado, falta oxigênio no cérebro. Então nosso tempo de reação fica diferente, a gente não consegue raciocinar com a mesma facilidade. E o Dedé, por exemplo, que estava do lado de fora, a gente na arena estava ouvindo, sem público, a gente conseguia ouvir muito bem o que o corner estava dizendo. O Dedé estava desesperado, diversas vezes ele falava pro Aldo manter a distância e parar de entrar na luta agarrada. O Aldo muitas vezes fez luta agarrada em pé, entrou no clinch contra o Petr Yan, talvez numa tentativa de ganhar tempo para se recuperar, para ganhar fôlego e descansar um pouco. O Dedé estava desesperado, pedindo para ele manter distância e investir na trocação, porque essa trocação na longa distância era o que estava funcionando para ele. Mas como eu falei, a partir do momento que ele parou de usar o chute, o Aldo acusou ali um cansaço e começou a cair de produção até agonizar nos últimos momentos da luta. No final da luta o Aldo já não conseguia fazer mais nada, ele estava tão cansado que ele não conseguia nem se defender direito, ele estava igual uma tartaruga dentro do casco ali, só se protegendo, agonizando. Na minha opinião, o árbitro demorou demais para interromper essa luta, o Aldo apoiou muito mais do que deveria. Então no final das contas, na minha opinião, o que faltou para o Aldo foi conseguir acompanhar o ritmo acelerado do Petr Yan, que, como eu já falei 500 vezes, não custa repetir. A gente está falando de um cara que é russo, tem 27 anos, está acostumado com a categoria, não tem a mesma rodagem que o Aldo, embora o Aldo ainda seja muito jovem. O Aldo tem mais de 15 anos de carreira. Sim, a gente falou diversas vezes, sim, a experiência que o Aldo tem lutando 5 rounds pesa muito a favor, mas tem o contra também. São muitos anos, muitas batalhas tomando porrada na cabeça, são danos causados por sua carreira no MMA. E o Petr Yan
tem menos da metade das lutas que o José Aldo, sofreu muito menos danos que o brasileiro. Então numa luta dessa, onde a porrada come no início, você começa a ficar cansado, tudo isso influencia, sua absorção não é a mesma. E o Petr Yan tá voando, a absorção de golpes dele é simplesmente inacreditável, ele tomou porrada sorrindo, parecia que não tinha nada acontecendo. E o que mais me impressionou foi o volume de golpes do russo. Ao todo foram 258 golpes conectados em José Aldo, enquanto o brasileiro conectou apenas 83, ou seja, Petr Yan conectou mais do que o triplo de golpes que o brasileiro. Isso mostra o quanto o volume do russo é absurdo, então a performance do russo merece ser destacada, merece ser exaltada. Mas vamos deixar um negócio muito claro aqui. Para mim é muito claro que o José Aldo, a versão peso galo do José Aldo, é uma versão que performa em altíssimo nível. Embora ele tenha perdido as duas lutas que fez nessa categoria até 61,2 kg, muita gente viu a vitória dele contra o Marlon e ele estava fazendo uma luta parelha nos rounds iniciais contra o cara que agora é o campeão. Então, antes que me perguntem, eu não acho que é o caso de aposentadoria para o José Aldo. Acho sim que ele pode continuar performando em alto nível contra os lutadores dessa categoria dos galos, mas honestamente eu só gostaria de ver o Aldo daqui a um tempo, porque os danos causados por essa luta contra o Petr Yan foram muito grandes. Eu acho que ele precisa de um bom tempo para se recuperar. O Aldo terminou a luta com a cabeça no chão, com os braços, as mãos na cabeça, o rosto no chão e o chão simplesmente ensanguentado de tanto golpe que ele levou do russo ali antes do árbitro declarar a interrupção, né, por nocaute técnico. E no caso do russo, embora a categoria dos galos esteja pegando fogo, eu acho que ele tem totais condições de se tornar um campeão dominante, não deve nada a ninguém e mostrou nessa luta contra o José Aldo que sim, ele faz parte do mais alto escalão da categoria dos galos, vai dar muito trabalho para essa galera que já está enfileirada na frente dele. O que faria o José Aldo ter chance nessa luta era exatamente acompanhar o ritmo do russo, né? O russo é muito duro, é difícil de ser nocauteado, é incaível, né? O cara mal sentia os golpes, então o Aldo tinha que ter gás no tanque o suficiente para acompanhar esse ritmo e conseguir manter a luta parelha durante todos esses 5 rounds. Não tenho bola de cristal para dizer se o José Aldo venceria ou não, caso tivesse mantido o ritmo, né? O mesmo ritmo que o russo durante todos os 5 rounds, mas eu acho que ele teria sim chances decentes, já que nos 2 primeiros rounds ele fez luta parelha, na minha opinião ele inclusive venceu o segundo assalto. Voltamos a ver José Aldo chutando, mas infelizmente ele não conseguiu manter essa estratégia ao longo da luta por algum motivo. Algo aconteceu ali naquele terceiro round, porque ele parou de usar uma arma que estava sendo muito eficiente. E então é isso, meus amigos, essa é só a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa luta de José Aldo contra Petr Yan? O que vocês acharam da performance do brasileiro e o que será do futuro dele? Comenta aí.